Olá pessoal, professor Silmário aqui de volta. Hoje na nossa videoaula vamos ver como calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. No vídeo anterior vocês viram como calcular observando lá no gráfico mesmo, mas aqui a gente vai ver aplicando a fórmula, sem a necessidade de representar os pontos no gráfico. Então o primeiro exemplo aqui, eu quero calcular a distância entre esse ponto aqui A, representado pelas coordenadas 1 e 2, e o ponto B, lá no plano cartesiano. Qual a distância entre esses dois pontos? Então aplicamos essa fórmula, que na realidade isso é o teorema de Pitágoras, invertido aqui, para já de forma bem prática para a gente calcular essa distância. Então só lembrando o seguinte, lá no plano cartesiano, quando a gente tem um par ordenado, o primeiro valor do par é sempre da reta x e o segundo é sempre da reta y. A mesma coisa acontece no outro par, O primeiro número sempre da reta x, o segundo número sempre da reta y. Então, como esse é o primeiro par, eu vou chamar aqui de x1 e de y1. E no segundo par, esse vai ser o meu x2 e o y2. Então, basta substituirmos esses valores na fórmula. Então, a distância entre A e B, aqui lê, distância entre A e B, é igual a raiz quadrada de x2 menos x1 elevado ao quadrado, mais y2 menos y1 elevado ao quadrado. Então, vai ficar assim, distância entre A e B igual, vamos substituir os valores, quem é o meu x2? É o 9, menos o x1. De maneira bem prática aqui, basta pegar o primeiro número de lá, menos o primeiro de cá. O segundo de lá, menos o segundo de cá, Então, pega primeiro menos primeiro, de trás para frente. 9 menos 1, mais isso é elevado ao quadrado. Repete o mais aqui da fórmula. Abre o parênteses. Agora y2, y2 é o 8 e o y1 é o 2, O segundo de lá menos o segundo de cá. Então, 8 menos 2 elevado ao quadrado. Resolvemos as operações dentro do parênteses. Distância entre A e B é igual a raiz quadrada de 9 menos 1 dá 8, elevado ao quadrado. 8 menos 2 dá 6, elevado ao quadrado. Distância entre os pontos A e B é igual, resolvendo essas potências, 8 ao quadrado é 8 vezes 8, dá 64. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, dá 36. Vou continuar aqui do lado. Distância entre A e B é igual a raiz quadrada de 64 mais 36, dá 100, 100. E agora, como a raiz quadrada de 100 é exata, a gente calcula. Distância entre A e B é igual a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Então, a distância entre os pontos A e B vai dar 10. Vamos ver um outro exemplo. Então, vamos ver esse outro exemplo aqui, Então, para substituir aqui na fórmula, vou escrever distância entre A e B é igual a raiz quadrada de x2 menos x1, ou seja, pego o primeiro número de lá menos o primeiro de cá. Vou fazer aqui com a primeiro de lá menos o primeiro de cá, ou seja, e depois, aqui, 5 menos 3. Esse é o x1, esse é o y1, esse é o x2, esse é o y2. Então, quando eu substituo aqui, x2 quem é? 5. Menos, esse menos é o da fórmula. O x1 é quem? Menos 3. Aí eu tenho aqui, menos 3. Para separar esse sinal, eu coloco aqui um parênteses. Porém, tudo isso é elevado ao quadrado. Aí, mais y2, quem é o meu y2? Menos 2. Então eu escrevo menos 2. Menos o y1, quem é o y1? Esse daqui, 0.
Tudo isso é elevado ao quadrado, né? Não esqueçam que na forma está elevado a 2 aqui. Então, olha, é o primeiro menos o primeiro e o segundo menos o segundo, né? Primeiro menos primeiro, segundo menos segundo. Distância entre A e B é igual a raiz quadrada. Aqui eu tenho que fazer o jogo de sinal, certo? Para eliminar aqui esse parênteses de dentro aqui, ó. Então, menos por menos vai dar mais, então vai ficar 5 mais 3, né? Isso está elevado ao quadrado. Mais, aqui eu já posso resolver, menos 2 e menos 0, né? Todo número ou somado ou subtraído de 0 dá o próprio número, né? Então, menos 2 mais 0 é menos 2, elevado ao quadrado. Distância entre A e B é igual, vamos somar aqui, 5 mais 3 dá 8 ao quadrado. Aqui eu tenho que resolver logo a potência, por isso que eu repito esse mais. Sempre vai ficar mais aqui, entre os dois resultados. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, dá mais 4. Todo número elevado a um expoente par, o resultado é sempre positivo, né? Mesmo sendo negativo, elevado a um expoente par, o resultado é sempre positivo. Então, menos 2 ao quadrado dá mais 4. Se tivesse quadrado aqui, esse 8 ainda está ao quadrado, porque ainda não resolvi a potência. Aqui eu já resolvi. Vamos continuar desse lado. Distância entre A e B é igual a raiz quadrada de 8 ao quadrado é 8 vezes 8 dá 64, mais esse 4 que tem aqui vai dar 68, né? Somando ali. 64 mais 4, 68. Ok? Como a raiz quadrada de 68 não é exata, você pode parar por aí mesmo. Então, a distância entre A e B é a raiz quadrada de 68. Claro, você poderia calcular o valor aproximado dela, mas pode deixar o resultado assim mesmo. Então, até uma próxima aula. Espero que tenha ajudado.